E aí, pessoal, beleza? Então, vou estar falando um pouco aqui sobre um pouco mais dos tipos básicos na computação gráfica. Eu vou abrir aqui, que eu ver se dá para aparecer a imagem, para compartilhar a tela. Seguinte, beleza. Bom, vou tentar ser breve, só para a gente fazer uma introdução ao conceito. Tá? Vou fazer um teste aqui também de uma imagem aqui. É isso, no quadro. Beleza? Eu vou entrar no quadro. Quando eu precisar desenhar, eu vou no quadro e faço e vai ser espelhado aqui. Beleza, vamos lá. Bom, o que nós vamos ver hoje? A ideia agora é a gente começar a ver alguns conceitos importantes, né? Então, ou seja, são os básicos para a parte de computação gráfica. Chama de primitivas. Por exemplo, as primitivas gráficas. O que é uma primitiva gráfica? Tá? Imagine, então, que eu tenho qualquer forma geométrica, seja linha, um ponto, segmento, de reta, tá? São elementos discretos, tá? De forma geométrica ou de figuras, né? Não necessariamente geométrica, mas a ideia é que qualquer coisa que seja forma, tá? Que esteja ali representada em tela é o que a gente chama de primitiva gráfica, beleza? Então, pode ser uma linha, pode ser um ponto, pode ser um arco, pode ser um segmento, um círculo, um retângulo, entre outros, beleza? Tá. Bom, o que é interessante a gente notar? Para cada, tá, não sei se vai aparecer o mouse aí, tá, mas para cada elemento, tá, nós temos atributos específicos. Por exemplo, eu posso ter espessura, a cor, tá? O tipo de traço, ou seja, isso para as primitivas gráficas, né? Nós temos atributos que são associados a ele. Tá? Tem um exemplo de como isso pode ser representado. Tá? Então, isso aqui é importante a gente entender. Tá? Por quê? Porque nós vamos tratar aqui de um conceito, por exemplo, de linhas, segmentos, pontos, que está relacionado ao que nós usamos na matemática. Por exemplo, na geometria, nós temos ali o P1 e o P2 aqui do lado esquerdo, tá? São dois pontos distintos. Tá? Convencionalmente, a gente diz que a menor distância entre dois pontos seria uma linha reta. Tá? E em uma linha, em uma reta, eu tenho infinitos pontos. Computacionalmente, isso não é possível tratar da ideia de infinitos pontos. Por isso, nós trazemos o conceito de discretização. Tá? Então, eu tenho representações discretas, ou seja, intervalares de algo que vai representar um equivalente a algo geométrico. Né? E nós temos na frente a parte computacional, gráfica, né, da computacional, o que chamamos de rasterização. Eu vou ter, então, um ambiente em que eu vou ter um mapeamento, vamos supor que seja uma malha de pixels, e eu vou tentar fazer o raster disso, ou gerar a minha forma geométrica a partir da conexão desses pontos. Né? Ou seja, a partir dos pontos, nós formamos as nossas principais primitivas. Beleza? Então vamos lá. Aqui tem um exemplo de como a gente enxerga, né, isso computacionalmente. Então nós temos ali uma matriz, é uma matriz de n linhas e n colunas. Lembrando que o ponto de origem sempre vai estar lá em cima. Então o x1 e o y1, eles estão em cima e a gente vai percorrer ela da esquerda para a direita e de cima para baixo. E o último ponto da matriz, o último pixel, o PEL, se a gente vai chamar, ele é o que está relacionado ao tamanho máximo e o y máximo. Então, o máximo de x e o máximo de y. Se fosse uma 800 por 600, seriam 800 para x, 600 para y. Beleza? Bom, e qual que é a unidade principal lá das nossas primitivas? É o ponto. Tá? O ponto é a menor unidade. O ponto, ele não tem dimensão, certo? Ou seja, não tem um tamanho. Ele é o que a gente chama de elemento básico que vão formar as outras formas. Então, se eu quero formar um retângulo, um círculo, entre outras, eu vou estar fazendo com que eu una os pontos. Tá? Porém, como eu disse, na matemática, em um segmento de reta, nós temos infinitos pontos. Já devido à necessidade de discretização, que é computacional, para cálculos, eu tenho infinitos pontos, que são o que a gente chama de PELs. São Picture Elements, ou seja, elementos de figura, ou popularmente conhecido como pixel. Beleza? Tá?
ou seja, os pontos são representados por pixels, também chamados de pels. Ele ocupa uma posição no plano, então, isso aqui é uma representação do plano. Ele vai estar em algum desses quadradinhos, em um desses pontos. Ele está sendo representado no plano. Ele possui uma cor, tá? E o tamanho do pixel, aí isso depende muito da resolução e do tamanho físico do dispositivo em que a imagem vai estar sendo exibida, tá? Conforme a gente viu na aula presencial, acho que na última aula que a gente teve. Bem? Beleza. Bom, então vamos falar um pouco sobre retas, né? Ou linhas retas, segmentos de retas. Comumente a gente diz, chamamos de um postulado que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Tá? Só que nós não temos isso em computação gráfica, ou seja, nós temos, por conta de não ter infinitos pontos, eu tenho o que a gente chama de discretização, tá? Como aqui a imagem do meio. Então, eu tenho segmentos de retas, né? Qual que é, então, o maior problema na área computacional com relação a esse tipo de modelagem? Ou seja, o maior desafio é transformar um segmento de reta matemática em uma representação discreta computacional. Tá? Aí voltamos lá para a aula de geometria e vemos na geometria analítica, todo mundo lembra da equação da reta, y é igual a mx mais b. Tá? Então, eu vou tentar discretizar, essa é a forma que eu vou ter a maior, digamos assim, os maiores problemas computacionais, tá? Não com relação à forma de fazer, mas com relação à capacidade de processamento também. Por exemplo, porque nós temos elementos importantes. Então, vocês lembram dessa equação, que tem aqui os coeficientes, a angulação, tá? E, a partir da equação de reta, eu consigo, então, traçar ou alcançar pontos, n pontos. Tá? Se eu tiver um ponto inicial, um ponto final, a partir disso eu consigo traçar a minha reta, beleza? Então, a partir do valor de x, eu calculo o incremento discreto em y. Tá? M, nessa equação, ele é o coeficiente angular, como nós já conhecemos. Tá? Ele tem aquela famosa fórmula para a gente encontrar, dado dois pontos, vai encontrar o coeficiente angular, que é o ioiô e o xoxô, é um apelido. Tá? Vocês lembram? Vou tentar colocar aqui no quadro. Vou tentar usar o quadro aqui, senão vai ser muito rápido. Y0 menos Y0. Isso menos Y0. Em que eu tenho dados de um ponto, isso melhor. Ponto 2, x e y coordenadas, x e y coordenadas, sendo então representado no livro arquesiano, em determinado ponto, e o outro ponto, um segmento de reta. Aqui uma outra cor, melhor. Então, aqui eu tenho x, zero, posso estar zero, vou só mudar aqui para 1. Então, vamos ter em 2, e vai ter esse. Então, a ideia aqui é o seguinte: com esses dois pontos, eu traço um segmento de reta, sei calcular o coeficiente angular, no meio, encontrando o eixo, já que eu tenho os valores de y0, x menos zero. Essa é a forma de nós encontrarmos o coeficiente angular. Tá? E a ideia de como nós vamos trabalhar naquela fórmula da equação da reta. Beleza? Bom, o que é cada elemento? M, eu sei que é o coeficiente angular. Na equação da reta, o B, ele representa o coeficiente linear, ou seja, o valor que vai ser cruzado pela reta no eixo Y, certo?
Então, geralmente, nós temos, trazendo assim, quando o meu coeficiente ele é menor, ou igual a 1, tá, eu vou estar numa angulação entre 0 e 45 graus. Quando ele é maior que 1, a gente fala que é uma inclinação positiva. Tá? Então, entre 45 e 90 graus, certo? Vamos tentar ver aqui no gráfico, ali embaixo. Basicamente, eu tenho um incremento, eu tenho x, igual aumentando, tenho x mais inc, conforme a minha necessidade até que eu alcance o último ponto, que seria o x2. Tá? Então, é assim que eu vou fazer o meu incremento, ou seja, uma variação, tá? Beleza? Então, temos o delta y ali, que vai variar, que é relativo, no caso, ao nosso coeficiente com relação à variação de x. Então, conforme meu x vai modificar, baseado na minha angulação, eu tenho o valor que vai ser cruzado em y, que é o meu delta y. Tá? E se eu tenho isso, minha variação em x, quer dizer, então, que eu tenho a minha variação de y sobre o meu coeficiente angular. Tá? Bom, então, nós vimos que, dado dois pontos A e B, é possível eu tirar esses coeficientes, né, por meio da equação da reta. Então, se eu tenho dois pontos, x e tenho x2 e x1, eu tenho y2 e y1, eu consigo encontrar o meu coeficiente m. Qual que é o meu coeficiente m? É a subtração do meu y, das minhas coordenadas do abscissa, do eixo y, das ordenadas, perdão, sobre o eixo x. x2 menos x1, do ponto maior para o ponto menor. E meu coeficiente b vai ser do meu ponto inicial, ou seja, o y do meu ponto inicial menos o produto do meu coeficiente angular pelo valor do ponto x, pelo x, né, do ponto 1. Certo? Bom, então aqui eu só queria mostrar o seguinte, que para trabalhar com gráficos, em computação gráfica, eu vou partir de uma primitiva. Tá? Essa primitiva, a menor é o ponto. A partir do ponto, eu formo uma reta. Computacionalmente falando, é difícil traduzir da maneira matemática. Então, eu uso o conceito de discretização, tá? Para que eu consiga fazer o raster. Beleza? Então, aqui nós temos a forma de se fazer isso, tá? Usando a equação da reta. Beleza? Tranquilo? Bom, a partir disso, a partir da equação da reta, eu consigo modelar alguns algoritmos para fazer essa conversão. Ou seja, para montar essas linhas a partir da entrada de pontos. Aqui, nós vamos ver que temos alguns algoritmos, é o que nós vamos começar a trabalhar. O algoritmo DDA, que é o Digital Differential Analyzer, o algoritmo de conversão de linhas, que se baseia no cálculo dos diferenciais, tá? O delta x ou delta y. Temos também o algoritmo de Bresenham, tá? Que ele possui uma característica, ou seja, ele é um pouco mais eficiente que o outro, principalmente com relação à rasterização. Tá? Também são algoritmos de traçar segmentos de reta. Tá? Bom, o algoritmo diferencial, ele é o mais simples, né? Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu vou plotar um pixel, imprimo um pixel, tá? Minhas coordenadas, eu vou receber quais serão as próximas, então eu vou pegar meu próximo pixel, baseado nisso. Que sentido? Em um incremento. Então, a minha coordenada x vai receber meu próximo elemento de x e meu y, tá? Por ser em relação ao que a gente fala que ele cruzava o eixo, eu tenho que considerar que ele vai receber meu y mais o valor do meu coeficiente, certo? Então, a gente diz que o algoritmo do DLA ele é incremental, ou seja, em uma das variáveis, tá? Que uma das variáveis vai ser obtida a partir do incremento do seu valor. Então, por exemplo, se eu tenho ali o meu coeficiente, que é a variação, ou seja, delta y por lambda x, tá? Nós temos lá que